Salmos 32, versículo 8, diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. A instrução do Senhor, nunca erraremos o caminho. Se há uma coisa que serve e muito para a edificação da igreja, são testemunhos de vida. São testemunhos de fatos acontecidos durante a história da igreja. Uma história conhecida por parte da igreja, muito conhecida para todos nós, foi o martírio de Policarpo. Diz a história que em um dia muito quente, de muito calor, as autoridades de Esmirna procuravam por Policarpo, o respeitado, honrado bispo da cidade. Eles já haviam levado tantos outros cristãos para a arena também. E agora uma multidão exigia a morte de Policarpo. Ele saíra da cidade, não por vontade própria, ele saíra da cidade e se escondera no interior. E com a presença dos soldados, ele foge para outras propriedades, embora o idoso bispo, é bom que se diga, não temesse a morte, pois ele queria permanecer na cidade. Seus amigos insistiram com ele para que se escondesse. Talvez pensassem que a morte dele pudesse desmoralizar de alguma forma a igreja do Senhor. Se pensasse assim, se esse fosse o pensamento deles, com certeza estavam muito equivocados, muito. Embora tivesse oportunidade e tempo a seu favor, Policarpo não tinha em mente escapar, ele não tinha em mente fugir. Ele não fez, ele não fez. Que a vontade de Deus seja feita, era o que pairava no seu coração. Foi o que ele decidiu. Que a vontade de Deus seja feita. E isso ele falou, ao invés de fugir, e deu as boas-vindas aos captores. Pensa aí, irmãos. Aqueles que foram lhe prender, deu-lhes boas-vindas, oferecendo-lhe alimentos e pediu-lhes autorização, permissão, do tipo: me permita só uma última coisa antes de vocês me levarem preso. Eu preciso passar um momento à parte em oração. E assim a história diz que Policarpo orou por volta de 2 horas. Por volta de 2 horas ele orou. E os que estavam ali com a finalidade de prendê-lo pareciam arrependidos diante da sinceridade, do compromisso daquele homem. Por prender um homem tão simpático, tão simpático, tão carismático. No retorno a Esmirna, o chefe da guarda tentou argumentar com Policarpo. Olha o que ele disse. Que problema há, Policarpo, em dizer que César é Senhor e acender um incenso? Policarpo claramente disse que não faria isso, não farei isso, não vou fazer isso. Os romanos desenvolveram a ideia de que o espírito e o gênio do imperador era divino. Olha que coisa louca. Eles desenvolveram essa ideia de que o espírito de César era divino. Os romanos não receavam em cultuar o seu imperador. O faziam com questão de lealdade nacional. Mas para os cristãos, isso era idolatria.
era uma idolatria muito severa. E eles não faziam isso. Então Policarpo entrou em uma arena, diz a história, cheia de pessoas enfurecidas, onde o procônsul romano respeitava a idade do bispo, né? Como Pilatos queria evitar uma cena horrível, né? E se fosse possível, é claro, para que Policarpo oferecesse ao menos um sacrifício, né? Eles libertariam todos os presos na arena e as pessoas estavam furiosas, mas queriam que ele oferecesse só um sacrifício, que todos iriam para casa. Eles tentavam de todas as formas com que Policarpo relutasse da sua ideia. Aí ele, respeite sua idade, eu respeito sua idade, velho homem, mas jure pela felicidade de César, mude de ideia, diga fora os ateus. Queria que ele se afastasse dos cristãos, até ali denominados, chamados de ateus. O procônsul, assim, pela segunda vez insistiu: amaldiçoe Cristo, amaldiçoe Cristo. O bispo se manteve vivo e disse, por 86 anos, olha o que Policarpo disse, por 86 anos, servi a Cristo, nunca me fez nenhum mal. Como agora eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Como vou blasfemar contra quem me deu a vida? A história diz que Policarpo estudou com o apóstolo João, né? Conta-se essa história. E ali não teve jeito. Policarpo não abriu mão, não negou o nome do Senhor e jogaram ele às chamas. Ameaçado às chamas, ele não temeu. Não temeu. Policarpo soltou uma frase histórica, segundo a história, segundo os historiadores. Ele disse em suas palavras que seu fogo queimará por 1 hora, mas se extinguirá, mas vai acabar. Mas o do julgamento é eterno. Mas o do julgamento é eterno. O fogo do julgamento é eterno. Em meio aos agitos, aos insultos, ele foi amarrado em uma estaca e o fogo foi aterrado. E conforme relatos da história, seu corpo ele não se consumia, nenhuma chama, né? E quando furaram-lhe o lado, viu que o corpo dele estava intacto, furaram-lhe a lateral do corpo e o sangue que jorrou apagou o fogo. É o relato de uma história muito forte para os nossos dias, onde nós vemos a verdadeira importância de um homem de Deus, de um homem que teme a Deus. E ao temer a Deus, o homem não comete erros. Temendo a Deus, o homem não comete deslizes. Temendo a Deus, obedecendo ao Senhor, sendo temente como Policarpo, o homem não sai do trilho da doutrina. Amém? Então, são relatos, são testemunhos que servem para a nossa edificação e principalmente para a nossa reflexão de que como que estamos servindo a Deus? Será que estamos agradando a Deus? Será que estamos fazendo a vontade do Senhor com nossas esposas, filhos, com nosso ministério e acima de tudo com o nosso Deus? Fica a reflexão.